Meus caros irmãos e irmãs, saudações fraternas, graça e paz da parte do nosso Senhor, o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Nós iniciamos hoje mais uma semana das nossas devocionais e iniciamos hoje também uma nova série de estudos. O tema, o título desta nova série é Desigrejado? Nem pensar. E nós teremos como primeiro assunto desta nova série a importância da igreja. Desde já, peço que você esteja em oração e Deus, por sua graça, ou derrame da sua graça sobre nós, em termos de entendimento da sua palavra nesta área da igreja, da importância da igreja, e ao mesmo tempo nos desafie a um proceder, a um comportamento na prática, né? A uma vida cotidiana condizente com a vontade dele. Mas antes, irmão, de nós cantarmos, orarmos e estudarmos, eu gostaria de falar rapidamente sobre duas questões. A primeira, essas duas questões têm me preocupado muito e eu penso que uma palavra aqui é muito importante. Eu talvez não resolva tudo, mas eu penso que pode ajudar. Primeiro é quanto ao que será comemorado no próximo domingo. Ao final desta semana e no início da próxima semana, nós teremos duas datas, ou numa data, dois eventos sendo comemorados, não é? Um é o Halloween, o tal do Halloween, que as escolas brasileiras adotaram, não é? Como se já fosse nosso, né, há muito tempo, e falando então que agora faz parte da cultura. Então, se é cultural, nós temos que aceitar, já está enraizado. Primeiro, essa questão do Halloween não é da nossa cultura. E segundo, nem tudo o que é cultural está correto a partir ou usando a ótica, os óculos da Escritura Sagrada. Não é porque é cultural que então eu e você devemos engolir, não é? Cuidado, cuidado você, pai e mãe, no repassar isso. Na verdade, você não deve repassar nada de Halloween. Você já estudou sobre as origens do Halloween? O Dia das Bruxas, nós estamos como que propagandeando, incentivando, não pode ser assim. Então, muito cuidado, muito cuidado. Você que é educador cristão, não é? Tenha postura cristã, dizendo não a isso. Eu sei que é muito difícil isso, mas você pedindo a Deus, é difícil por causa das demandas de patrão e empregado, mas você, com o objetivo de honrar a Cristo em tudo o que faz, Deus vai lhe dar a estratégia para lidar com isso. Cuidado, Halloween não. Até porque no mesmo dia nós temos uma grande comemoração a fazer. No dia 31 de outubro, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. E nós temos motivos de sobra, não é? Para comemorar. Já são 503 anos da Reforma Protestante. E isso deve nos encher o coração de alegria mesmo diante do Senhor. Veja, nem toda igreja que se diz evangélica pode se autodenominar de reformada, de protestante, porque é preciso ir lá no que houve no século XVI, né? Aqueles postulados têm que ser os nossos hoje, não é? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, todas as coisas para a glória de Deus, somente Cristo. Então, comemore a reforma protestante. Instile isso nos seus filhos, não é? Porque ao deixar isso de lado e ao dar lugar a eventos como Halloween, irmãos, isso é contradizer tudo aquilo que nós sustentamos pela fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, a primeira palavra é sobre esta data do dia 31 de outubro. E a minha outra palavra, segunda, é sobre as eleições que se aproximam. O mês de outubro já está findando, dia 15 de novembro teremos as eleições municipais, não é? E mais uma vez, eu já
toquei nesse ponto aqui, abordei essa questão há algumas semanas, mas eu quero retornar, porque eu tenho visto, irmãos, posturas que creio eu, à luz da Escritura Sagrada, são equivocadas da parte de muitos cristãos. Eu vejo um sério combate via redes sociais para alguns que estão se candidatando, ou mesmo em referência àqueles que já ocupam cargos no governo. Irmãos, qual é a postura que eu e você, como cristãos, devemos ter diante das nossas autoridades? Convém lembrar, irmãos, que a Bíblia fala que nós devemos interceder a Deus, orar pelos que nos governam, para que possamos viver uma vida piedosa, mansa e tranquila, não é? Convém dizer que a visão cristã é que toda autoridade procede de Deus, no sentido de que Deus não permite que ninguém que não esteja no seu plano assuma cargos ali de autoridade. Agora, o que a gente vê é o cristão até com xingamentos nas redes sociais. É o cristão desonrando o nome de Cristo ao se referir àqueles que já nos governam, como eu disse, e àqueles outros que são candidatos. É verdade que existem interesses escusos, pessoas sem escrúpulos, né? Pessoas que têm a maldade no coração, que têm o egoísmo na sua prática. É verdade. Mas então, não votemos neles e possamos colocá-los diante do Senhor. A Bíblia nos manda orar até pelos nossos inimigos. Que a nossa postura seja de fato e de verdade, diante das eleições, de fato e de verdade, uma postura cristã. Essa é a minha palavra, ok? Vamos cantar, irmãos. Iniciamos hoje a nova série, né? Que fala desigrejado, nem pensar. Então vamos falar de igreja. Há um cântico que diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Vamos cantar? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor,
a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Amém. Vamos então agora orar, irmãos. Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos ainda que virtualmente, ainda que pela internet, mas, ó Deus, todos buscando ao Senhor. E nós clamamos, ó Deus, por sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós falamos há pouco a respeito do que vai ser comemorado por muita gente nesse próximo domingo, algo que não tem nada a ver com a tua palavra, algo que é desfocado, na verdade relembra apenas as obras do maligno. Tem misericórdia, ó Deus, ajusta a nossa visão e a nossa prática. Mas queremos sim lembrar com gratidão, ó Deus, daquilo que o Senhor, através de seus servos, executou, realizou no meio deste mundo todo e dentro, ó Deus, da sua igreja. Nós queremos celebrar o dia da Reforma Protestante, quando houve um retorno à Escritura Sagrada. Ó Pai, nós te louvamos por isso. E, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor também ajuste nossa visão e nossa prática com respeito às eleições municipais, agora que teremos em novembro. Ó Deus, nós clamamos, ó Deus, por tua direção. Dá-nos sabedoria para escolher acertadamente. E também, ó Deus, dá-nos sabedoria para, ó Deus, lidarmos corretamente com essas questões. Para que a nossa postura seja cristã. Para que as nossas armas não sejam as armas do mundo, quando encontram, ó Deus, aquilo que não é adequado no meio dos nossos políticos. Tem misericórdia, ó Deus. E agora, ó Deus, acabamos de cantar que somos a tua igreja, somos um corpo de Cristo. Ó Deus, dá-nos realmente iluminação do alto para compreendermos que não podemos, nenhum de nós, viver à parte da tua igreja, desigrejado nem pensar, mas que de fato e de verdade possamos, ó Deus, ter os olhos abertos para enxergarmos a importância da tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, eu gostaria então de ler com os irmãos o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14 a 16. 1 Timóteo, abra a sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16, que nos diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Principalmente o verso 15, irmãos, que diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmão e irmã, desde pequenos nós aprendemos sobre a importância, o valor dos relacionamentos interpessoais, né? Que nós devemos socializar e como isso é importante para o nosso próprio desenvolvimento em todas as fases da vida, né? Desde pequeno aprendemos, mas isso é valoroso, é essencial em todas as fases, porque nós devemos cultivar isso
como algo que vem do próprio Deus. Aliás, nesse sentido, a vida em nossas igrejas locais não deve ser vista apenas como uma expressão, vamos dizer assim, sociológica aplicada ao campo religioso, né? E também a vida nas igrejas locais, igreja local que eu me refiro, para quem não está familiarizado com esse termo, é a vivência, o que acontece ali com um grupo de cristãos, de servos e servas do Senhor que se reúnem em determinada localidade, não é? Então, a Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, a igreja onde congregamos e cultuamos ao Senhor, é uma igreja local. Muito bem. A vida nas igrejas locais não deve ser vista também como um fardo familiar que a gente carrega, né? Então, pensa em alguém que nasceu com a família já pertencendo a uma igreja local, então ele acaba tendo que levar esse fardo, porque a família já vai, e é assim, tem que tolerar isso. Nunca, jamais, porque ao contrário, a igreja é uma expressão graciosa e didática que aponta para a relação que o próprio Deus tem internamente nele, para que o próprio Deus tem consigo mesmo, né? Porque quando falamos de relacionamentos e igreja, nós precisamos olhar para o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que subsistem eternamente em uma relação de harmonia, né? Em uma relação harmônica, e isso nos convida a construir esse tipo de relacionamento uns com os outros, com os nossos irmãos também. Aliás, nós precisamos aqui falar do que é igreja. O que é igreja para você? É um lugar onde só tem gente certinha? Ah, então eu não vou lá porque ali a turma se acha. Ah, igreja é um lugar onde se explora a fé. Infelizmente, durante toda a história e hoje em dia também existem infelizmente, líderes egoístas, líderes descomprometidos com Deus e com sua palavra, que pensando apenas em lucro, né? Abrem as portas e tem arrebanhado tanta gente, não pregando a Escritura, infelizmente apenas e tão somente explorando, é verdade. Mas o que é igreja, biblicamente falando? Qual é a sua origem? Qual é a sua importância, né? E mais, quais desafios ela tem enfrentado nas últimas décadas? Irmãos, a igreja pode ser vista e definida como indivíduos que são chamados por Deus por meio da sua palavra em todos os tempos. E são chamados por Deus para aprender dele e para refletirem a luz dele neste mundo de trevas. E essa reunião de pessoas de diversas culturas, de diversas etnias, de várias personalidades até, se configura como o povo de Deus. É o povo da aliança que Deus fez, né, em Cristo. E nele há a mediação perfeita, nele há o senhorio absoluto, nele há a salvação, a redenção das nossas vidas. Então, de modo geral, nós podemos falar de igreja nesses termos. Muito mais pode ser dito, e a gente vai, com a graça de Deus, abordar isso durante a nossa nova série de estudos. No entanto, irmãos, infelizmente, geralmente, devido aos efeitos do pecado no nosso mundo, a humanidade sem Deus se opõe a qualquer veículo que estabeleça valores absolutos para a vida em sociedade. E é o que a igreja faz. Portanto, eu estou falando aqui que a nossa humanidade, a nossa sociedade que não tem Deus como sua referência, a nossa sociedade, ela se coloca numa posição de oposição, não é? Para com a igreja. Uma das expressões contemporâneas desse tipo de oposição, né, pode ser vista naquilo que se convencionou chamar de pós-modernidade, ou de modernidade líquida. É um termo interessante, né? Que vê as instituições que chegaram até hoje
num processo de falência, de fragmentação da sua identidade, né? E aí então eles olham assim para a igreja, inclusive, relativizando o seu papel, né? Mas a igreja de Cristo, irmãos, desta forma, é uma instituição cuja natureza, cujo propósito estão em crise, né? O que a Bíblia, as escrituras sagradas nos ensinam acerca da natureza da igreja, da essência da igreja, do papel e da missão da igreja? Bom, vamos ao testemunho da escritura. As escrituras nos apresentam uma série de metáforas quanto à essência da igreja. E esse tipo de linguagem comum à cultura oriental estabelece muitos simbolismos, né? A Bíblia cita a igreja, o povo de Deus, como sendo o corpo de Cristo, como sendo o povo de Deus, o rebanho de Deus, a família de Deus, como sendo o templo do Espírito, como sendo a coluna e o baluarte da verdade. E é aí que nós chegamos no texto que lemos, Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo. Ele descreve a importância da igreja local. Aliás, é algo muito interessante. A maioria das vezes em que o Novo Testamento fala de igreja, está se referindo a uma igreja local. Usa-se esta expressão, igreja, para falar do povo de Deus espalhado por toda a terra. Mas a maior parte das vezes está se referindo, na verdade, a um grupo de irmãos de uma certa localidade, para ver, e penso eu, como Deus valoriza isso, não é? O fato de pertencermos a um grupo que se reúne ali, não é? Isso é muito importante para o nosso próprio Deus. E Paulo, então, descreve a importância dessa igreja local e de que maneira ele deveria proceder, o Timóteo, o jovem Timóteo, a quem ele escreve, de que maneira ele deveria proceder como parte daquela comunidade cristã. E aí que ele diz: escrevo-te estas coisas para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, ao chamar a atenção de Timóteo quanto ao seu procedimento, o que implica avaliação espiritual, né? De comportamento, de conduta, de testemunho, o apóstolo Paulo compartilha a sua compreensão da identidade da igreja. E ele começa falando sobre a igreja. Primeira expressão importante que ele utiliza é a palavra casa, que vem do grego oikos, cujo significado interliga duas noções fundamentais. Casa, oikos no grego, é uma referência a um lugar de habitação e a família como um lar estabelecido. E quando aplicados à igreja, esses aspectos nos remetem à noção da origem e da importância do povo de Deus como uma organização divina. Falemos então hoje do primeiro ponto, ou melhor, do primeiro significado dessa expressão usada por Paulo, né? Olha, a igreja do Deus vivo, casa de Deus, né? Ele está falando aqui então também de um lugar de habitação. Repito para ficar mais claro. Essa expressão casa, que vem do grego, significa duas coisas. Tem um duplo significado: lugar de habitação e família, lar estabelecido. Vamos abordar hoje essa questão de um lugar de habitação do Deus vivo. Quando o apóstolo Paulo afirma exatamente essas palavras, ele está falando então que a igreja é essa instituição de habitação divina, porque o próprio Deus habita entre o seu povo. Ele não é, ou ela, a igreja, não é apenas um edifício com uma estrutura arquitetônica, um lugar repleto de bancos ali, janelas, instrumentos musicais, caixas de som, não é? É um lugar que tem estacionamento, que tem classes para as crianças, até berçário. Não. A Bíblia, quando usa essa expressão oikos, casa, está se referindo a muito mais que isso, o lugar da habitação do próprio Deus, do Deus vivo. E é só nós lembrarmos aqui alguns textos. Aos cristãos de Corinto, o apóstolo Paulo disse: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
O que é um santuário, né? Um templo, lugar de habitação. Somos santuários do Deus vivente, disse ele, como ele próprio, Deus próprio, o próprio Deus disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Veja bem, essa é a ideia de santuário, um lugar aonde o próprio Deus reside, não é? E aos irmãos da igreja de Éfeso, ou em Éfeso, o apóstolo ratifica esse mesmo conceito, afirmando: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja bem, o crente em Cristo, aquele que crê pela graça do Senhor no Salvador Jesus, ele está sendo edificado para ser habitação de Deus no Espírito. Essas passagens, irmãos, chamam a nossa atenção para o fato de que Deus, movido por sua livre vontade, resolveu conviver, não é? Resolveu relacionar-se, resolveu andar junto, peregrinar com as pessoas, manifestando a sua presença transformadora e, de modo especial, reunindo grupos de indivíduos em torno de si mesmo e habitando com eles. Essa é a igreja, casa de Deus, oikos, lugar de habitação do Deus vivo. Eu quero ficar por aqui hoje, estamos apenas dando a introdução a esse novo tema, né? Desigrejado, nem pensar. E eu gostaria então de fazer uma implicação, aplicando e fazendo uma implicação aqui. A implicação de que a igreja é o lugar de habitação do Deus vivo nos permite entender que se nós queremos estar onde Deus está, não tem aquele cântico, não é? Eu só quero estar onde estás, né? Então, se nós queremos estar onde Deus está, nós precisamos estar na sua igreja, porque é ali que ele habita. Igreja que não é tijolo, já falamos disso, não é parede nem teto. Igreja que são os servos e as servas de Deus, que estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, como nós já lemos. Então, eu quero de novo falar e concluir. Se nós queremos andar, né, e estar onde Deus está, queremos andar com Ele e viver onde Ele está, nós precisamos estar na sua igreja e andar com o povo de Deus. É ali que Deus habita. E o modo como nós nos relacionamos com Ele depende muito do modo como nos relacionamos com a sua igreja. Ou seja, o que eu quero dizer é que ninguém pode ser de Deus à parte do povo de Deus, porque essa é a casa que ele construiu e continua edificando com as próprias mãos. A igreja é a casa de Deus, oikos no grego, lugar de habitação do Deus vivo. Você já foi tentado ou está sendo tentado a pensar assim: eu quero sim Deus, eu quero aprender mais, mas não quero nada com a igreja dele. Ou você já passou pela igreja e já se decepcionou com a igreja, então agora você fica com isso: não, é melhor eu andar aqui numa carreira solo, e eu busco a Deus aqui, eu, comigo mesmo, né? A igreja de Cristo em casa, né? Brincando com você, mas eu não quero envolvimento com igreja, com instituição. É assim que você pensa? Olha, cuidado, porque isso aqui pode, ou essa postura pode, na verdade, estar te afastando de Deus. A igreja é o lugar da habitação do Deus vivo. Deus abençoe a sua vida, esteja aí falando continuadamente ao seu coração. Eu convido você agora a orar com a sua família, a fechar os olhos, a clamar pela ação do Deus vivo na sua vida. E principalmente coloque esse pedido: Senhor, me ensina a olhar para a tua igreja como sendo a casa do Senhor, o lugar onde o Senhor habita, e a amar o Senhor amando a tua igreja. Um forte abraço, até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.